Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Na semana passada já fiz um vídeo bem legal, se você ainda não assistiu, recomendo muito, sobre relatos da quaresma. Era pré-quaresma ainda, né? Não tinha começado, mas agora começou. E hoje vou trazer novamente relatos muito bons sobre coisas que aconteceram na quaresma. Só que o vídeo de hoje é até um pouco mais especial, porque são aqueles grandes, famosos relatos de avós. Porque avô sim sabe o que tá falando, sabe? Aquele relato que, tipo, ao mesmo tempo que é sombrio, é aventura, é gostoso de escutar, né? Parece que os mais velhos, eles conseguem entregar algo diferente, né? E hoje eu vou contar situações que aconteceram com avós de um conhecido barra amigo meu, que os avós dele moravam no sítio ali durante toda a infância. Durante uma parte da infância ele foi criado pelos seus avós, já vou explicar tudo bonitinho, e situações estranhas aconteceram que fizeram com que toda a rotina da época ali de quaresma fosse uma situação diferente para a família dele. E aí, entre as experiências estranhas que aconteceram, vou mencionar algumas aqui para vocês e vou contar os relatos, mas, por exemplo, uma vez a avó dele perdeu o controle do horário ali, estava lavando roupa no rio até muito tarde, quando ela viu já tinha escurecido e já estava sinistro, e quando ela olhou para o outro lado do rio, tinha uma figura que parecia o capeta observando ela. Outra situação, o vô dele era caçador e tudo mais, tinha amigos caçadores, mas o vô dele era tranquilo, era mais sossegado, porém tinha uns amigos ou outros ali que eram mais ousados, né? E um deles não respeitou o período de quaresma e foi caçar na sexta-feira santa ainda. O amigo dele nunca mais voltou, porém as pessoas ainda viam o amigo dele. Entenderam o espírito da coisa? É isso. E fora isso, eu acho que o relato mais interessante, incrível que eu vou contar aqui hoje pra vocês é que eles tinham um vizinho peculiar, que era um cara muito do bem, um cara muito legal, um cara que ajudava todo mundo e tal, mas era um cara assim isoladão na dele, que não compôs família, não tinha esposa, não tinha filhos, cuidava da propriedade que tinha herdado ali dos pais, tinha uns parentes ali por perto, mas era um cara na dele, sabe, um cara estranho. E ele decidia sempre viajar durante o período de quaresma. Só que depois de um tempo eles descobriram que ele não viajava coisa nenhuma. E ele fazia um negócio muito importante para a segurança de todo mundo ali. E, bom, esse aqui eu não posso entregar muito. A única coisa que eu posso falar para vocês é que tem um item nessa mesa que tem tudo a ver com essa história e vocês vão entender. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, reforço o convite, se inscreva, amigo. Venha com nós aqui nesse mundo maravilhoso de histórias aí. O canal vai melhorar muito, prometo pra vocês que eu tô trabalhando muito pro canal ficar cada dia melhor. Logo, logo vai ter aí vídeos diferentes, vídeos de exploração, visitando lugares e contando histórias nos lugares, vídeos conversando com pessoas populares, né? Pessoas que não são conhecidas, contando seus relatos, enfim. Vídeos aqui que eu vou fazer entrevistas com amigos que vão vir aqui, vai ser aquele bate-papo, uma coisa meio podcast, meio conversa, meio entrevista, onde vai ser uma prosa bem legal. Fora isso, cada dia relatos melhores. É a minha promessa para vocês. Então me ajude a fazer o canal crescer. Se inscreva, curta, comenta lá o que você acha de legal já no Sem Tempo, o que você acha que tá faltando aqui no Sem Tempo. Comenta lá como tá sendo aí a sua quaresma, como que estão as coisas, no que você acredita, no que você não acredita. Mas dá um apoio com engajamento, porque o seu engajamento é muito importante para fazer esse canal crescer. E eu preciso muito pedir isso para vocês, porque o canal pequeno assim, a divulgação dele por parte da plataforma é pequena. Então tem que insistir para vocês se inscreverem, compartilhar, comentar, pra gente fazer esse canal crescer e cada dia contar histórias melhores aqui, tá? Se você tem um bom relato, tá aparecendo um e-mail aqui, única regrinha, tem que me autorizar a contar o relato. Infelizmente recebi uns relatos que não estavam lá escritos, eu autorizo, Rogério, tal, a contar. E eu também não posso pedir isso pra vocês diferente da forma que eu tô pedindo aqui. Não posso mandar um e-mail lá sugerindo que você tem que me autorizar. Então, se você mandou um relato e não autorizou, dá uma olhadinha lá e reforça que tá autorizado que eu possa ler o relato aqui, tá? E se você vai mandar ainda o seu relato, coloca lá. Eu, fulano de tal, autorizo o Rogério a ler o meu relato aqui no Sem Tempo, tal. Se você puder, dá uma omitida ali, muda os nomes das pessoas que estavam com você, a não ser que você tenha muita certeza que a pessoa não vai ligar de você contar a história do jeito que for contada, tá? E é isso, recados dados, muito obrigado aos membros aqui do canal. No final do vídeo eu falo um pouquinho como que tá o conteúdo especial pros membros daqui, tá? Esqueci de falar, tem a campanha dos 5.000 inscritos. Quando bater 5.000 inscritos eu vou fazer um sorteio do jeitinho ali que a mãe é foda. Do jeitinho ali que a lei manda. Meu líquido suspeito aqui deixou minha boca... Enfim.
Eu vou sortear um copinho exclusivo aqui do Sem Tempo, junto com uma camiseta com uma estampa exclusiva que só quem participou e ganhou esse sorteio dos 5.000 inscritos vai ter. Então, não perde tempo aí que tá chegando, tá? Acho que faltam 250, 230 inscritos para bater os 5.000. E aí alguém vai ganhar um copinho especial desse para tomar um líquido suspeito também, ou para tomar um cafezinho, um suco, uma água. Há uns 10, 12 anos atrás, eu caí naquela pira da cerveja artesanal. Acho que muitos aqui, se vocês não, talvez seus pais, talvez amigos, alguém próximo, caiu naquela moda da cerveja artesanal, de conhecer cerveja artesanal, entrar nesse mundo e aprender a fazer cerveja. Sim, eu fui lá e fiz o curso para aprender a fazer cerveja. E olha que eu fazia uma cerveja mais ou menos, hein? E aí, junto com esse curso de fazer cerveja, eu fui fazer outros cursos também. Fiz um curso de churrasco, que no final das contas eu acho que é o que eu faço melhor. Faço um bom churrasco ali de diferentes tipos, enfim, independente de carne. Dá na minha mão ali que vocês vão ver que vai sair coisa boa. E eu também fiz um curso que daí eu não podia deixar de fazer, porque eu ia negar as minhas origens, que foi um curso de cachaça. Mas não era para aprender a fazer cachaça nem nada do tipo, era mais uma degustação barra harmonização de cachaça, sabe? Então você ia lá, acho que se eu não me engano eram 4 aulas, semana sim, semana não, 2 meses, você ia lá num hotel lá em Campinas e aí tinha lá um pessoal que cada dia explicava um conceito diferente de cachaça. E era bem legal, era um pessoal muito legal, um pessoal bem interessante. Iam pessoas da região toda ali de Campinas, né? Eu morava em Indaiatuba, mas eu fiz amizade com o pessoal de Americana, fiz amizade com o pessoal de Piracicaba, fiz amizade com o pessoal de Limeira, com o pessoal de Jaguariúna. Inclusive foi graças a essas amizades que eu fui aí conhecendo outras coisas também. Entre essas amizades que eu fiz ali no curso de cachaça, eu conheci um senhor, e o nome dele era Humberto, e ele era da região de Piracicaba. Ele não era de Piracicaba, eu lembro que ele era da região de Piracicaba. Ele era um homem do campo mesmo e ele tinha ganhado aquele curso ali dos filhos dele. Então, um filho mais velho se juntou ali com a filha, algo do tipo, e deu um curso de presente ali pra ele de cachaça, de Dia dos Pais, né? E o seu Humberto, muito gente boa, aquele cara muito do bem, aquele cara humilde e aquele cara do campo, que ao mesmo tempo que ele é do campo, ele tem um pensamento um pouco mais pra frente, então é mais fácil o diálogo com uma pessoa da cidade, com pessoas mais novas. E um rapaz, assim, um senhor muito gente boa mesmo. E aí eu já peguei amizade com ele, formei uma dupla com ele ali na segunda ou na terceira aula e a gente meio que ficou amigo ali durante um tempo, né? E aí a gente começou a trocar figurinha, contar história, falar isso, falar aquilo. E aí ele contou que ele morava na mesma propriedade que os pais dele moraram, que os avós dele moraram, que os bisavós dele moraram. Então era uma coisa que é de geração para geração e provavelmente a filha dele estava caminhando para morar lá também, porque eles tinham um negocinho deles ali, grande, alguma coisa do tipo, e ia bem. E aí ele contando e tal, aí ele falou que ele ia participar de outra turma desse curso de cachaça, uma turma anterior, né? Porque a gente tava fazendo ali perto de agosto, outubro, ele ia fazendo o primeiro semestre, só que ele não fez porque era período de quaresma. Então ele falou, pô, quaresma eu respeito muito pelas coisas que eu aprendi com os meus avós e tal, então eu não vim aqui fazer. Eu falei, interessante, né? Aí nessa de contador de história que eu sou, folclorista e xereta mesmo, eu comecei a perguntar pra ele, mas aí o que seus avós falavam? Ele falou, nem precisa meus avós falavam, porque eu vi coisas, eu sabia que era esquisito. Aí eu falei, ô louco, então me conta, né? Aí eu já contei as histórias também da minha família e tal, a gente já entrosou ali. Aí ele falou que a mãe dele tinha falecido quando ele era bem novinho mesmo, ele tinha coisa de 3, 4 anos, ele nem se lembrava muito bem da mãe. E o pai tinha aquela vida no campo, trabalhava tanto com o sítio ali com os avós, quanto trabalhava para outras pessoas que tinham também propriedades rurais e tal. E aí ele praticamente foi criado pela avó e pelo avô paterno, né? Que é os donos da terra ali. E aí os avós tinham aqueles costumes típicos de avós e tudo mais, que no começo ele não botava tanta fé, mas que conforme ele foi crescendo, ele foi aprendendo que fazia muito sentido. E aí, na família dele, tinha umas histórias muito interessantes que eles sempre contavam, né? E no final eu vou contar as experiências do Humberto, tá? A primeira história que eu tenho pra contar pra vocês é que, tipo assim, no começo eles não respeitavam muito os avós dele ali, porque eles tinham a religião e tudo mais, mas eles não praticavam tanto, né? Mas eles entendiam um pouco ali, eles eram descendentes de alguma coisa assim, sabe? Tipo, estrangeira e tal. Era pessoas que tinham chegado ali com uma cultura diferente no Brasil e tudo mais, que tinham um pouco de religião, mas não praticava tanto. Mas aí eles passaram por essas experiências e viraram, sabe, religiosos mesmos. A avó dele lá tinha sido alertada que durante a quaresma não podia ficar, sabe, fazendo coisas à noite, que era um período meio estranho, meio sombrio,
que tinha que tomar muito cuidado, mas lá se entretendo, fazendo coisas pra lá e fazendo coisas pra cá. Foi lavar roupa no rio no final da tarde e quando se deu por si, já era noite, já tinha escurecido e tudo mais, só que aquela lua grandona no céu, assim, no rural, assim, fica claro, sabe? Então tava agradável, não tava no meio do breu, no meio do escuro, mas já era de noite e já era quaresma. E ela lavando a roupa, quando ela começou a ter uma sensação muito ruim, de olhar para um lado, olhar para o outro e tipo, não tô bem. Enfim, aí ela acelerou ali enquanto ela lavava a roupa e na última camiseta do vô dele, que ela tava limpando ali já para esfregar, para colocar na bacia de volta, passar uma água e colocar de volta, ela olhou pro outro lado do rio e ela viu um homem com chifres observando ela. Era um homem assim, sabe, era um homem, só que com algumas feições assim animalescas, sabe, com chifre, como se fosse um focinho, usando uma roupa toda rasgada, toda estranha, meio numa posição esquisita. Só observando ela do outro lado do rio. Ela, num primeiro momento ali, ela deu uma travadinha, se assustou muito. Aí ela largou a camiseta que estava na mão dela, pegou a bacia e sem pensar muito foi andando de costas e fugiu para dentro de casa. Aí quando chegou dentro de casa contou pro pai do Humberto e pro vô do Humberto, né, pro marido dela e pro filho dela, ó, eu acho que eu vi o capeta lá na porta, do outro lado do rio, lá na beira do rio lá. Aí o pai dele e o vô dele pegaram ali as armas que tinham e tudo mais e foram lá, não encontraram nada. Só que também não encontraram a camiseta. Sumiu, simplesmente sumiu, foi uma coisa que nunca acharam. A avó dele jura a vida inteira que viu esse capeta, esse demônio do lado do rio ali num período de quaresma aí da vida. Depois dessa experiência eles começaram a levar mais a sério, tanto que começaram a frequentar a igreja, começaram a ser pessoas mais tipo, pô, vamos, né, respeitar um pouco mais. E aí uma outra experiência que aconteceu com eles ali, dessa vez com o avô dele, é que, como eu já comentei aqui, ele gostava de caçar, não caçava por esporte com outras pessoas, com amigos ali e tudo mais. E tinha um amigo dele que era mais viciado ainda em caçar, que praticamente vivia mesmo da caça. E numa sexta-feira santa, tal, ali já, ele decidiu simplesmente caçar mesmo, todo mundo falando pra ele, não vai caçar, não presta, você vai ver coisa, na quaresma é ruim, é diferente, enfim. Eu tô preparando um vídeo aqui pra vocês que é só de relatos de caçadores e de pessoas que são mateiros, que vivem na mata, de experiências na quaresma também. Acho que não na próxima, porque na próxima semana vai ser vídeo de relato dos inscritos. Aí na outra semana eu acho que eu vou trazer relatos de caçadores na quaresma. Vocês vão ver que só história cabulosa. Ele não respeitou e foi. Foi caçar e nunca mais voltou. Aí no outro dia de manhã ele não apareceu na casa, a família ficou preocupada, foram procurar, não acharam. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, passou. Nunca mais acharam o cara. Nunca mais, não sabem o que aconteceu. Simplesmente foi caçar e não voltou. E beleza. Aí um ano depois, quando já estava se aproximando ali, já estava no período de quaresma do ano seguinte, o avô dele e outras pessoas estavam trabalhando na mata, não juntas, tá? O avô dele trabalhando pro lado dele, os outros pro outro lado deles, começaram a escutar vozes, e era a voz desse amigo que tinha sumido. E assim, durante vários e vários anos, pessoas relataram que escutavam ele pedindo ajuda, que escutavam ele reclamando, ele chorando, ele se desculpando, e até mesmo pessoas dizem terem visto ele andando pela mata e aí iam atrás, chegavam no lugar, ele já não estava mais lá. E ninguém sabe o que aconteceu, mas era uma assombração que recorrente aparecia durante os períodos de quaresma. Já era até uma brincadeira ali da galera da região, ó, a qualquer momento ele vai aparecer, né? Infelizmente. Virou meio que, né, aquela coisa da lenda urbana ali, da entidade que tá ali e aparece nessas épocas, né? Infelizmente. E por fim, vamos para a história mais mirabolante, mais incrível aqui que os avós dele presenciaram. Como eu comentei aqui na introdução, tinha esse vizinho que era um vizinho muito do bem, muito camarada, muito gente boa, que tratava todo mundo bem e tal, só que era peculiar, né? Ele era meio, o que eles chamam de ermitão, sabe? No sítio eles falam isso assim, de tipo, o cara que tá isolado lá, sabe? Ele é na dele, um antissocial, assim. E por mais que fosse uma pessoa muito do bem, essa estranheza toda ali de tipo morar sozinho, não gostar que as pessoas vão na casa dele, não gostar de visita, enfim, ser meio rabugento às vezes,
meio que, né, já criava meio que uma mística em torno desse vizinho. E uma coisa que era muito assim pontual, já para os avós dele que já moravam há anos ali, para o pessoal também mais antigo da comunidade ali, é que chegava na época de quaresma ali, ele optava por viajar. E dizia ele que ele ia para Santa Catarina, ia para Rio Grande do Sul visitar os outros parentes que também eram colonos, também eram descendentes de imigrantes ali, igual o pessoal da região, né? E o pessoal acreditava. E quem ficava cuidando da propriedade para ele eram os tios dele, uma pessoa mais velha de outra região que vinha ali, dava uma olhada no sítio um pouquinho e voltava. E nessa, tudo bem, né? Isso aconteceu várias vezes, mas numa determinada quaresma lá, ele tinha saído, estava passando o período de férias dele fora. Só que o avô do Humberto precisou fazer uns trabalhos durante a noite na quaresma ali, estava resolvendo algumas coisas no sítio, tinha dado algum problema lá no sítio dele. E nessa de andar pelo sítio durante a noite, ele escutou gritos, mas gritos assim de tipo gritos assustadores, de alguém passando mal, de alguém com muita dor. E aquilo entrou na cabeça dele, ele foi até onde ele podia para não se afastar tanto da casa, né, pelo perigo que poderia ser e tudo mais, mas ele identificou que os gritos vinham do vizinho, que não estava lá. E aí beleza e tal, e são outros tempos, né, tempos que não existia um telefone, que não existia uma maneira de se comunicar com o poder público ali, com a polícia, com alguém que pudesse ajudar, outro vizinho, né, voltou para casa, se trancou e esperou amanhecer. Aí no outro dia de manhã foi, conversou com o pessoal e tal, entrou em contato, foi até lá os tios desse cara, falou e tal. Aí falaram, não, tá tudo bem lá, tá tudo bem e tal, não tem que se preocupar. Só que, muito curioso, o vô do Humberto, na volta para casa dele, depois de conversar com todo mundo, ele foi dar uma bisbilhotada no sítio do rapaz que viajava na quaresma. E quando ele chegou lá, tava tudo tranquilo, tudo sossegado, e andando, aí ele se deparou que próximo da casa sede ali desse sítio, tinha um casebrezinho, uma casinha como se fosse uma casinha de caça, mas enfiada pro meio do mato, toda isolada, toda fechada. E quando ele chegou perto dessa casinha, tipo, sem janela direito, sem nada, sem coisa do tipo, ele tentou olhar e ele escutou como se tivesse alguém lá dentro, né? Como se tivesse alguém trancado lá dentro, né? E ele olhou pelas frestas, ele teve certeza, mas certeza mesmo, que era o vizinho dele que estava trancado ali dentro, naquele momento cantarolando, passando o tempo trancado ali. E beleza. E aí aquilo ficou muito na cabeça dele, passou-se mais uns dias e tal. Aí num determinado outro dia ele escutou os uivados com a esposa dele, com a avó do Humberto. E aí eles, né, ficaram encanados, né? Meu, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Aí o vô dele, num determinado dia lá, daquelas dias que vai tomar uma cachaçinha no bar, contou tudo pro cara do bar, né? Que é um cara ali da região também, e falou, pô, tá muito estranho isso, porque é isso, porque é aquilo, e eu acho que eu vi o cara preso lá e tudo mais, enfim. Esse cara do bar já era um cara mais atrevido, mais enxerido, e falou, não, eu também vou investigar, vou ver o que é isso, é muito estranho. Porque se esse cara tá preso lá, ou se tem outra pessoa presa, a gente tá lidando com um criminoso aí, né? Vamos ver. E o cara foi lá, no sítio, num dia que tava lá os parentes cuidando do sítio, e se deparou com aquela situação. E falou, pô, por que vocês estão prendendo o homem ali? Aí o tio desse homem ali, ele se viu meio sem ter o que falar, sem ter o que fazer, e contou pro cara do bar que o sobrinho dele era lobisomem, que durante a quaresma tinha que prender ele, porque senão ele ficava louco, virava lobisomem e atacava as pessoas, desde criança, sabe? Meio que na adolescência ele começou a virava e essas situações aconteciam. E ficou aquela história no ar ali, será que o cara é, será que o cara não é, enfim. E aí passou mais um tempo e tudo mais, e aí a galera brincava e tudo, mas uns levavam a sério, outros só respeitavam e não falavam, né? Era uma coisa que não ia muito pra frente, assim, né? Ficava meio que tipo a brincadeira, barro respeitoso entre as pessoas ali, entre os vizinhos. Num determinada quaresma, uns anos pra frente, o pessoal contou que um cara estava simplesmente voltando da cidade ali pela região e viu um homem muito grande, peludo, correndo pro meio da estrada de terra, assim, sabe, de quatro patas, sabe, tipo de quatro no chão, correndo. E aquilo ali assustou aquele homem voltou para trás, não foi pro sítio dele, e no outro dia contou.
Nesse mesmo dia, uma senhora também que morava a muitos metros ali para frente contou que algum bicho entrou e atacou o galinheiro dela e destruiu todo o galinheiro. E aí o outro também contou que escutou o Ivado, enfim, ficou toda aquela história. E aí, com toda essa história de que, pô, viram um bicho, pode ser um lobisomem, atacou a galinha da mulher, o homem viu na estrada correndo e tudo mais, vamos lá ver se o cara tá preso mesmo? Aí chegaram lá no lugar, encontraram só os tios dele que cuidavam do lugar e o lugar arrombado. Alguém tinha destruído a porta e deixado o homem fugir. E depois daquele dia nunca mais viram um homem. Então, tipo, depois daquele dia eles tomaram como verdade mesmo que aquele homem virava um bicho. Eu acho que aquele homem teve muita vergonha ou teve muito receio ou fizeram alguma coisa com ele e ele simplesmente sumiu, nunca mais foi visto. Mas eles tinham um vizinho ali que provavelmente era um lobisomem e tinha esse costume de ficar preso durante as quaresmas ali. E beleza, esses são os 3 relatos dos avós do Humberto. Agora eu vou contar mais ou menos o que o Humberto falou. O Humberto falou que durante os períodos de quaresma, às vezes ele estava andando ali mais tarde ali pelo sítio dos avós ali e estava indo levar comida pro pai dele que estava trabalhando na lavoura, algo do tipo. Ele escutava pessoas, ele via vultos, ele via bichos estranhos. Então era uma coisa bem sinistra. Fora algumas experiências que ele contou já mais velho, que ele estava ali fazendo alguma coisa do tipo cuidando da roça. Uma vez ele estava lá mexendo com a cerca, não sei se ele estava colocando uma cerca nova, arrumando a cerca que quebrou, algo do tipo, e de longe ele viu uma mulher chamando ele para ir pro meio da mata. E aí ele falou, pô, é quaresma, nem pensar que eu vou atrás dessa mulher. E mais ou menos era assim a rotina dele durante a quaresma ali. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Semana que vem tem mais, tem relato dos inscritos, depois vai ter relato dos caçadores durante a quaresma e tudo mais. Essa semana tem a minha participação muito especial aí, logo vai aparecer a divulgação para vocês no podcast que eu vou participar. Na outra semana eu vou participar de outra coisa bem legal também. E é isso, considere ser um membro aqui do canal, o pessoal que é membro aqui do canal está tendo vídeo exclusivo, com relatos exclusivos, e está acompanhando todos os bastidores de tudo que eu faço aqui, além de me ajudar a escolher os temas, de me ajudar a separar os relatos, enfim, estão bem próximos. E aí nós temos um grupo lá no Telegram, onde a gente também está trocando figurinha e conversando aí sobre o que a gente pode melhorar aqui no canal. É isso, se inscreva, curta, comenta, tamo junto, até o próximo.